Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre evasão escolar. Hoje nós estamos aqui com nossa convidada especial, a nossa diretora Jeane, e ela vai falar um pouco sobre o que ela acha sobre a evasão escolar. Olá pessoal, boa noite. Então, eu me aproprio, para falar da evasão escolar no nosso contexto escolar da Escola Estadual Professor Paulo Freire, O nosso índice de evasão escolar, ele se concentra no noturno, no turno noturno. O que acarreta, essa evasão, essa desistência, esse abandono? Tempo, a nossa clientela noturna, uma boa parte trabalha. Então, às vezes chega em casa cansado, fadigado e não tem mais ânimo de vir para a escola. Isso é uma parte, A outra parte de evasão em relação à nossa escola se dá pela vinda de alguns alunos de EJA, que chegam aqui analfabeto funcional, copista, e eles não conseguem acompanhar os conteúdos, mesmo sendo bem flexibilizado, em relação ao outro turno. E nesse sentido, eles terminam deixando de vir para a escola. E esses dois perfis de aluno, o que trabalha e o analfabeto funcional que chega aqui, reúne o nosso índice de abandono escolar. No final do ano, a gente depara com um número grande de abandono. Muitas vezes, esses alunos eles retornam para a escola no ano seguinte. Porém, a prática ela acontece da mesma forma. Então, é isso, a gente começa o ano, por exemplo, nós começamos o primeiro ano com 56 alunos matriculados. Mas se você for agora lá na turma, lá na sala de aula, você não tem 20 alunos. E olhe que com a chegada do pé de meia, tem segurado alguns alunos, se não fosse o pé de meia, eu acredito que você fosse lá, não tinha 10 alunos. Então, é isso. A concentração da evasão escolar na nossa escola no turno noturno. Como que a senhora acha que a evasão ela tem afetado a sociedade? Então, eu me deparo muito, com alunos que vão embora, tipo trabalhar em Goiás, em Chapecó, em outros estados, E eu me deparo muito com uma situação que é bem costumeira, Professora, eu não consegui terminar o ensino médio, o que é que eu faço? A escola tem como dar um jeitinho, Eu recebo muita mensagem desse tipo. A senhora pode me ajudar, me dar um histórico, um certificado de conclusão, E às vezes eu sinto pena, Porque eu digo muito aos nossos alunos, a necessidade de estarem na escola, porque quando eles param, quando eles desistem, que vão lá para fora, que eles vão perceber a importância de ter dado continuidade, de concluir o ensino médio. E mesmo aqui na cidade, se vocês perceberem, à noite tem muitos jovens que foram estudantes aqui, hoje adultos, e estão voltando para concluir, porque o mercado lá fora ele é competitivo. Ele exige pelo menos ensino médio. E se você não tiver, você vai perdendo espaço cada vez mais no setor de trabalho. Então, eles voltam para concluir o ensino médio, E é essa a realidade, uma boa parte do noturno, dos nossos estudantes. A senhora teria ideias de como resolver esse problema? Porque nós vemos que é algo que tem afetado bastante o nosso país no todo, E creio que nós temos que ter uma maneira de como reverter essa situação. Bem,
primeiro, né, a gente precisa evitar que isso aconteça, ou seja, os alunos eles devem estar na escola na idade certa, né, porque depois fica muito difícil. Existe solução, é bem difícil enquanto escola a gente achar uma solução, né? O que é que a gente pode fazer? Dar incentivos, né? Incentivar a permanência do aluno na escola, flexionando a chegada dele, a saída dele pelo cansaço. Nós estamos com um recurso do governo federal que é Ensino Médio Mais, né? Um recurso justamente para fortalecer, para incentivar a permanência do aluno do noturno, né? E a gente promoveu viagens, a gente promoveu palestras no noturno. A gente precisou, né, pegar aluno do diurno para completar a lotação do ônibus, porque o noturno não foi. É uma aula maravilhosa, né? Alguns alunos do diurno foi, mas essa aula de campo era exclusivamente do noturno, como incentivo, né? Mas a gente percebe que os próprios alunos, eles não têm interesse, né? Você fizer uma ronda aqui na escola à noite, de segunda a sexta, você vai perceber que na mesma sala você vai ver alunos diferentes, né? Porque eles é uma rotação. Eles não vêm todos os dias. Um dia vem uma turma, outro dia vem outra. Então, assim, eu acredito que, assim, enquanto escola a gente está fazendo a nossa parte, buscando, ligando, volte, esse apoio, né? Esse incentivo. Mas isso é muito do aluno, entendeu? É muito do aluno. A gente já chegou a trabalhar numa época aqui no Paulo Freire em blocos, que foi uma solução, uma possível solução para segurar o aluno. Como é que funcionava? O primeiro semestre ele trabalhava um bloco com algumas disciplinas de linguagens, e no segundo bloco, que era o segundo semestre, ciências humanas, né? E ele, no ano seguinte, invertia, né, para que ele pudesse concluir caso ele desistisse naquele ano, ele não ia pagar o ano todo, ele ia pagar só aquele bloco que ele deixou de ver. Isso foi uma tentativa do governo, mas infelizmente não funcionou. Então, o próprio governo do estado, ele tem investido, ele tem buscado soluções, porque não é uma situação única de Bahia Formosa, né? A evasão noturna é uma questão nacional, né? E isso tem preocupado os governantes, é por isso que estão investindo, né? Mas eu sinceramente, eu mesmo, no meu ponto de vista, não tenho assim uma solução que diga assim, vai ser assim que vai dar certo, porque isso requer um estudo, né? Alguns cientistas na educação que busquem, né, caminhos que levem a chegar a uma solução. Nós estamos com o Clique Ideia, né? É uma plataforma também, investimento do governo estadual para melhorias do ensino noturno. É um caminho que está sendo trilhado. Resultados a gente só vai saber depois. Também o investimento do ensino médio mais, nós tivemos uma oficina mês passado, gente, de fotografia e de vídeos. A gente concluiu com 12 alunos. Então, assim, nós temos tentado de várias formas esse incentivo, né? Mas está sendo muito difícil. Eu mesma não desconheço uma solução, né? Porque, como eu falei, o próprio governo ele tem feito vários investimentos, porque nessa tentativa de encontrar uma solução para a evasão escolar, principalmente, né, que é o foco, é o noturno. A nossa escola é a única escola de ensino médio da nossa cidade, né? E é aqui o local de concentração dos nossos jovens.
E às vezes eu deparo com algumas situações, né? O pessoal, quando me vê ali, corre para a sala de aula, e como se eu fosse a pessoa que obrigasse eles a estarem na sala de aula. E eu fico muito triste por isso, porque eu não gostaria que os nossos alunos estivessem na sala de aula por obrigação, porque os pais querem, porque a gestora obriga a ficar na sala de aula. Eu tive alguns alunos, eu vou citar um exemplo de tantos outros que nós temos. O ano passado eu me deparei com 4 ex-alunos nossos aqui no corredor e eu perguntei, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente está tendo aula de reforço de Alexandre, de matemática. A gente vai fazer um concurso, e a gente está pagando a Alexandre para ter aula de matemática. E eu fiquei olhando para eles e eu falei desse jeito. Vocês lembram? Quantas vezes eu pedi para vocês assistirem aula? Vocês não têm ideia das vezes que vocês fugiram de mim, né, em outra gestão. Se vocês estivessem lá na sala de aula feito um ensino médio bem feito, vocês acham que haveria necessidade de vocês estarem pagando ao mesmo professor que vocês tiveram 3 anos de graça aí? Se tivesse assistido às aulas, se interessado, haveria essa necessidade, e eles baixaram a cabeça. E eu digo muito isso quando eu venho na sala de aula, né, conversar com os alunos, pedir que eles entrem, que eles prestem atenção, lembrando de casos como esse, né, porque só quando a gente vai para um concurso, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é que a gente percebe como a gente foi burro, né, de não ter aproveitado as oportunidades quando estão à nossa frente, né? Tantos professores hoje trabalhando aqui nessa escola que foram alunos dessa escola. O ensino foi diferente? Não. É porque cada um, né, soube aproveitar as oportunidades. Hoje o Paulo Freire, ele vive a melhor época em relação ao quadro de professores. Nós temos todos os professores, mas temos também professores hoje trabalhando aqui que na época tinha 4 professores, né? Mas esses alunos, quando estavam em aula vaga, ia para a biblioteca, ia ler, ia para outra sala assistir a aula, né? Porque são nossas escolhas, né? Tudo depende do que nós queremos para nós. Hoje eu deparo com uma sala de aula de alunos que tem iPhone, alunos que veem a força, né? E eu fico imaginando, é muito bom a gente ter pai e mãe, né? Que banque a gente, que dê o melhor, né? E o que é que eu estou dando em troca disso? Às vezes eu fico constrangida em precisar chamar um pai, né? Um pai de um aluno que tem tudo, para dizer que o aluno não respeita professor, não respeita diretor, não respeita porteiro. É triste para um gestor, para um professor isso, né? Porque não é isso que a gente quer. A gente quer os pais aqui para a gente elogiar, parabenizar, né? Não para estar enretando. E a gente depara com várias situações como essa, né? E é sobre isso, da gente aproveitar as oportunidades e que o nosso futuro depende das nossas escolhas. Então, essa foi a nossa aula, né? Um pouco sobre a evasão, trazendo um pouco sobre a importância, né? E um alerta também, como nós já falamos aqui, pois é um assunto muito importante. Eu quero agradecer a nossa diretora, Jeane, pelo tempo, né, que ela nos disponibilizou, e a todos que assistiram. Obrigado. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse
sangue da nossa gente. Amor, olha a revolta do nosso povo. Eu vou, juro que hoje eu vou ser diferente. Éramos milhões até que vieram vilões. O ataque nosso não